Essa apresentação é para divulgar os resultados do projeto Déficit Habitacional, Novas Possibilidades de Mensuração e Análise, contemplado com a Bolsa de Incentivo ao Pesquisador Público Estadual no edital de 2017. Meu nome é Carla Cristina Vilar de Souza e eu sou pesquisadora da Fundação João Pinheiro de Minas Gerais. Como motivação, temos o fato de que a Fundação João Pinheiro calcula o déficit habitacional há mais de 2 décadas e nesses últimos anos a produção imobiliária ampliou principalmente no ramo de habitação para as famílias de baixa renda. Tal fato despertou o interesse de pesquisadores, gestores públicos, agentes do setor imobiliário e do público em geral. Não obstante, o volume dos recursos destinados ao setor imobiliário, seja pelo setor privado, seja pelo setor público, chama a atenção a persistência e a magnitude das carências habitacionais no Brasil, expressas através do déficit habitacional e da inadequação de domicílios medidos pela Fundação João Pinheiro. Nesse sentido, como objetivos, propõe-se analisar e comparar as diferentes metodologias de cálculo e os fundamentos teórico-conceituais das pesquisas sobre carências habitacionais em países latino-americanos que passaram por um processo de urbanização semelhante ao brasileiro e que possam ajudar a refletir, criticar e aprimorar o cálculo adotado no Brasil. Também revisar os conceitos e os componentes do déficit habitacional e da adequação de domicílios adotados atualmente. Analisar a evolução da participação dos componentes do déficit habitacional no Brasil e em suas grandes regiões. E, nesse escopo, analisar as bases de dados disponíveis que poderiam ser utilizadas para a análise das carências habitacionais. Passarei a apresentar agora alguns resultados da pesquisa. Analisando o déficit habitacional brasileiro no período de 2007 a 2014, que é o período que a metodologia tem uma compatibilidade, observou-se uma ampliação do déficit habitacional de 5.855.000 domicílios para 6.068.000 domicílios. No entanto, o déficit habitacional relativo reduziu de 10,4% para 9%. E na área urbana, aumentou de 82,5% para 87,6% do déficit total. Com relação à composição do déficit habitacional, ocorreu uma mudança significativa, pois em 2007 a coabitação familiar, que respondia por 42,4% do total do déficit, reduziu para 31,5% em 2014. Em contrapartida, o ônus excessivo com aluguel ampliou sua participação de 29,8% do total do déficit para 48,2% neste período. O ônus excessivo com aluguel cresceu em todas as grandes regiões, enquanto a coabitação familiar reduziu sua participação. No entanto, verificou-se uma dinâmica diferenciada desses componentes regionalmente. Por exemplo, o Sudeste, no início do período 2007, já possuía o ônus excessivo com aluguel como componente de maior participação no déficit, enquanto o Norte ainda continuou em 2014 tendo a coabitação familiar como principal componente. Uma análise das metodologias adotadas nos países latino-americanos revela que apenas o Brasil e o Suriname incluem o ônus como componente do déficit quantitativo de moradias. Outros países utilizam a fragilidade da posse como um critério de déficit, mas não está claro se este critério guarda alguma semelhança com o ônus excessivo com o aluguel. Dado que o conceito de déficit habitacional indica a necessidade de construção de novas moradias para atender a demanda habitacional da população em dado momento, conforme a metodologia da Fundação João Pinheiro, avaliar a participação do ônus excessivo com aluguel urbano no déficit habitacional
se faz relevante. E sob a ótica da ecologia política urbana, fica o questionamento se o ônus excessivo com aluguel urbano deveria ou não ser considerado como parte do déficit habitacional. Embora represente uma carência habitacional inegável e expressiva, a solução para o problema do ônus excessivo com aluguel urbano não implicaria apenas e necessariamente a reposição ou incremento do estoque de moradias via construção de novas unidades habitacionais, mas requereria também outras respostas por parte do poder público. O ônus excessivo com aluguel urbano representa uma carência habitacional importante, que, por definição, atinge as faixas de renda mais baixas da população e, por isso, deve sempre ser considerado no momento de formulação da política habitacional e urbana. No entanto, sua inclusão no déficit habitacional, isto é, na dimensão quantitativa do problema habitacional, cuja resposta tem sido dada por meio da construção de novas unidades habitacionais, pode e deve ser repensado. A análise da construção metodológica do déficit habitacional em países latino-americanos pode ajudar a repensar o lugar e a classificação deste componente à luz da abordagem da economia política urbana. Outra reflexão relativa à metodologia de cálculo do déficit habitacional é quanto às bases de dados possíveis de serem utilizadas. Para essa análise, realizou-se um levantamento preliminar sobre bases de dados disponíveis. E a partir deste levantamento, apontou-se que, a despeito das limitações existentes nas bases de dados domiciliares produzidas pelo IBGE, essas permanecem como a fonte de dados mais confiável e abrangente para uma análise das condições de moradia na escala nacional e desagregada entre os entes da federação. Outras fontes de informação existentes em alguns municípios brasileiros, como os cadastros multifinalitários e as plantas de valores genéricos, podem ajudar a entender aspectos da produção das cidades e da moradia, mas têm seu alcance limitado pela qualidade das informações, pela periodicidade de atualização e pela inexistência em boa parte dos municípios brasileiros. Como conclusões, tem-se que o crescimento do ônus excessivo com aluguel urbano, como componente principal responsável pelos patamares elevados do déficit habitacional, possui problemas teóricos do ponto de vista da ecologia política urbana, e tal componente deveria ser reavaliado enquanto fator determinante para o resultado do indicador, considerando soluções mais socialmente justas e ambientalmente sustentáveis. E as bases de dados domiciliares produzidas pelo IBGE permanecem como a fonte de dados mais confiável e abrangente para uma análise das condições de moradia na escala nacional e desagregada entre os entes da federação.